Olá, acreditar ou não? Sobre isso que será a nossa meditação. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto. Quando falamos em acreditar, claro, estamos falando em fé. Uma pessoa que embarca em um avião acredita que ele não cairá e que chegará ao seu destino. Quando uma pessoa se alimenta, ela acredita que aquele alimento vai suprir a sua necessidade física, matar a sua fome e vai fazer bem para o seu corpo. Bom, não é possível viver esta vida sem acreditar. Nós precisamos acreditar para poder viver. Há quem acredita que a vida tem origem no acaso. Houve uma explosão no universo, então bactérias sobreviveram e a vida aconteceu então através de uma evolução e estamos nós aqui, obra do acaso e da evolução das espécies. Bom, há quem acredita nessas coisas. Nós temos, na verdade, a liberdade para acreditar naquilo que nós quisermos acreditar. Mas qual é a recomendação da palavra de Deus para nós que acreditamos em Deus? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Essa palavra esperança também pode ser traduzida por fé. Então, qual é a recomendação da palavra de Deus para aqueles que acreditam em Deus? Em primeiro lugar, santifiquem Cristo como Senhor no coração. E por que nós devemos santificar Cristo? Porque nós acreditamos que Ele é santo. E por que devemos santificar Cristo como Senhor? Porque acreditamos que Ele é Senhor de tudo e de todos. Bom, em segundo lugar, qual é a recomendação? Que estejamos sempre preparados para responder a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós, a qualquer que pedir a razão da nossa fé, nós devemos estar preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Bom, onde está a razão da nossa fé? Ela está na palavra de Deus, porque Deus se revela ao homem através da sua palavra. Então a razão da esperança ou a razão da fé que há em nossos corações está na palavra de Deus. E eu preciso estar preparado na palavra então para responder à razão da nossa fé. Ou seja, nós cremos que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo e de todos. Por isso, nós não acreditamos simplesmente na teoria do acaso, de uma explosão em algum momento, e daí a vida foi se evoluindo. Nós não acreditamos nisso.
Nós acreditamos que Deus é o Senhor de tudo e o Criador de tudo. E aonde que está? Está na palavra, registrado na palavra. Gênesis fala sobre isso, e a palavra de Deus está recheada de textos que vão falar que Deus é o Criador. Também nós cremos que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar de todo pecado, porque todos os homens pecaram, e como sabemos disso? A palavra nos dá razão para acreditarmos nisso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, envia Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço alto na cruz pela nossa culpa e o nosso pecado. E como é que nós acreditamos nisso? Por causa da palavra. A palavra nos diz isso, também nos diz que Cristo, antes de subir, disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e é esse Espírito que nos faz entender as verdades de Deus, as santas Escrituras inspiradas por Deus para que o homem escrevesse. Então entendemos a questão espiritual, mais do que a letra, a questão espiritual. O Espírito nos faz entender sobre isso. Bom, nós acreditamos nisso. E a palavra nos dá razão para que possamos acreditar nisso. Sabe, nós acreditamos que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, para levar dessa terra todos aqueles que creram no nome de Jesus Cristo, que foram batizados nas águas conforme a ordenança da palavra. Então, aqueles que estão mortos em Cristo, morreram a morte física, serão arrebatados como aquela geração que vai estar no momento então do arrebatamento, será arrebatado. Nós acreditamos nisso. A razão da nossa fé está na palavra de Deus, na palavra de Deus. Mas há uma coisa que é muito importante lembrar e salientar. Não temos que convencer ninguém a acreditar em Deus e na palavra de Deus. Essa não é nossa função. Eu tenho que estar preparado para responder a razão da minha fé. Claro, baseado na palavra de Deus. Agora, eu não tenho e você não tem o dever de fazer ninguém acreditar em Deus. Não temos que discutir a nossa fé diante da fé do outro. Se o outro acredita nas pirâmides, se o outro acredita nas estátuas, nós não vamos discutir sobre isso, apenas vou explicar a razão da minha fé. Não temos que estar preparados para defender Deus, para brigar por Deus, nós não temos que fazer isso. Sabe, a recomendação é estar preparado para responder a qualquer pessoa que venha nos pedir a razão da esperança que há no nosso coração, a razão da nossa fé. Eu tenho que estar preparado para responder isso. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, agora diz: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Este mesmo versículo, na tradução da Bíblia Viva, diz: porém façam isso com educação e respeito, tenham sempre a consciência limpa, assim quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Então eu tenho que estar preparado para responder a razão da minha fé. Contudo,
O versículo está dizendo: faça isso com educação e com respeito. Muitas vezes nós estamos vendo a guerra, sabe? Nós não temos que fazer guerra, nós temos que compartilhar a nossa fé, mas sem fazer guerra com ninguém. Porque a grande verdade é que todos têm liberdade de acreditar naquilo que ele quiser acreditar. Se ele quer acreditar na evolução das espécies, acredite nisso. Agora, quem faz essa obra é o Espírito. Eu compartilho a minha fé, a razão da minha fé baseado na palavra. Agora, meus irmãos amados, independente do que a maioria das pessoas acreditam, eu acredito em Deus, eu acredito no seu amor, eu acredito na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade e na sua provisão e cuidado com a minha vida. Eu acredito nisso. E gostaria que você acreditasse também nesse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus de amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de provisão e que cuida da sua vida. Pode acreditar. Acreditar ou não, isso é de cada um. Eu acredito em Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus, só podemos orar e falar com o Senhor porque nós acreditamos que o Senhor existe, que é real e que está nos ouvindo neste momento. Senhor Deus, peço que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos para que possamos estarmos prontos a responder a razão da nossa fé. Sem, Senhor Deus amado, brigar com ninguém, com educação, com respeito. Deus amado, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Assim pedimos a tua bênção e agradecemos, porque o teu Espírito nos fez entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, eu acredito que Deus está me ouvindo, por isso, em nome de Jesus, desejo a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu coração, sobre suas finanças, em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?